O que está acontecendo com a pregação das igrejas brasileiras? Eu falo das igrejas brasileiras porque eu não assisto de outros lugares, então é mais por aqui. Pensando nas minhas experiências particulares, nas igrejas que eu vou ou naquilo que eu vejo na internet, o que está acontecendo com o nosso sermão? E eu não estou fazendo uma crítica nesse vídeo a esses sermões que mal podem ser chamados de sermões, de uma teologia completamente absurda, que é tão difícil de você entender quanto de você discutir. Você não consegue nem apontar erro na teologia porque ela não tem nem pé nem cabeça. Para você argumentar contra é complicado. Mas eu estou falando dos sermões, das pregações, das igrejas mais tradicionais, das igrejas que têm uma teologia mais, vamos dizer assim, conservadora, pensando em algo mais tradicional da igreja brasileira, que são as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas um pouco menos. Eu acho que a presbiteriana ela ainda consegue solidificar um pouco essa questão do sermão, embora eu não seja presbiteriano. Mas igrejas batistas, de modo geral, igrejas congregacionais, igrejas de todo tipo, das mais tradicionais, às vezes sem uma denominação específica, o que tem acontecido com o sermão? Eu tenho visto muitos sermões e isso me incomoda, sabe, profundamente, que são sermões que não usam a palavra de Deus como a verdade revelada do Senhor, mas usam a palavra de Deus como um exemplo daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que ser, da forma como eu tenho que agir. E a Bíblia não traz exemplos de como eu tenho que ser, como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer. É claro que a Bíblia traz, ela tem muito disso. Só que quando ela traz, ela se propõe a dizer. E o que eu vejo são muitos pastores, pregadores, pregando a Bíblia como se ela sempre fosse um exemplo do que eu tenho que ser, como se sempre tivesse uma lição para tirar dali, como se sempre tivesse um exemplo claro da forma como eu preciso agir. Mas não é isso que é a Bíblia. A Bíblia ela está sendo Deus revelado a nós. A Bíblia é Deus mostrando para a gente. Deus escolheu escrever um livro para poder nos dizer quem Ele é, aquilo que Ele está fazendo, quais são os planos dele, falar sobre o Filho dele, contar esses grandes propósitos. Deus está fazendo isso. Então, muitas das vezes, o texto que o pregador lê e ele usa para tirar 3 lições de tal coisa, não está ali para dar lição nenhuma. Está ali simplesmente para contar o processo dessa história que Deus escreveu. Falar sobre Jesus. Se você me permite, por exemplo, te dar um exemplo prático. Vou pensar agora para você ver como é uma coisa super normal e também não quero que ninguém pense que eu estou falando especificamente de alguém, embora eu esteja falando especificamente de muitas pessoas. Mas vamos supor, o pregador pega uma história conhecida, a Daniel na Cova dos Leões. E ele vai falar sobre Daniel na Cova dos Leões, onde Daniel foi jogado na Cova dos Leões, ficou lá por um período de tempo, Deus não permitiu que os leões comessem Daniel, e o rei tira Daniel de lá depois de ver que ele ainda estava vivo, certo? Então o pregador prega esse texto, e o que o texto está mostrando para a gente? O texto está mostrando para a gente a fé de Daniel, que foi um homem que creu em Deus. O texto está mostrando para a gente que Deus ele é soberano sobre os leões, então Deus pode controlar. O texto está mostrando pra gente que aquilo que Deus não quer não vai acontecer. Isso são coisas inegáveis, você concorda? É o que o texto está mostrando pra gente. Mas eu tenho certeza que você já ouviu algo parecido, talvez não desse texto, mas alguém lendo, eu estou usando o texto de exemplo, então vou continuar nele, lendo o texto, pregando e falando algo assim. O que fazer quando você estiver na cova dos leões na sua vida? Você deve clamar a Deus pedindo ajuda. E etc e tal, e a gente vai embora aqui, eu não preciso entrar em detalhe. Já ouviu algo assim? Quando você chegar em tal situação, você vai fazer isso. Pegando o exemplo. Davi ficou na caverna e escreveu um salmo, então quando você estiver na caverna da sua vida, você vai fazer tal coisa? A Bíblia virou uma grande ilustração. A Bíblia virou um arsenal de ilustrações. Quando eu quero uma ilustração, eu pego a Bíblia, abro ela, vou no texto tal, que se encaixa naquilo que eu quero falar, então eu vou usar. Isso não é um sermão. Isso aí eu posso fazer com qualquer livro. Vou pegar Jogos Vorazes e vou ler lá o que aconteceu com a Katniss Everdeen na situação tal. Quando acontecer na sua vida, faça isso. Eu usei de ilustração. Qual é a diferença da Bíblia, nesse caso, para um filme, para uma série, para um exemplo que aconteceu na política naquela semana que o pregador usa no sermão? Qual a diferença? Nenhuma. Eu estou substituindo aquilo que deveria ser uma ilustração, que eu posso sim pegar de um outro texto da Bíblia e falar, tal coisa aconteceu aqui, não tem problema.
ou, mas que geralmente a pessoa vai usar um filme, vai usar uma série, um fato, alguma notícia, vai usar para ilustrar, eu estou transformando isso aqui na Bíblia. Agora a Bíblia é isso também. A Bíblia é uma grande ilustração. Então, quando você estiver na cova dos leões, quando você enfrentar o gigante da sua vida, quando você for tentado... Pô, eu já ouvi pregação assim, falando sobre a tentação de Jesus no deserto, onde o que a pessoa tinha para comunicar eram lições. Então, era o que fazer quando você estiver no deserto. Você faz isso porque Jesus fez isso. O texto não está lá para me dar exemplo. O texto ele não existe para eu entender o que fazer quando eu estiver no deserto da minha vida. O texto não está lá para isso. O texto está lá para mostrar como Jesus foi tentado e venceu por ser o Filho de Deus. É para isso que existe o texto. Se eu quiser saber como eu devo agir quando eu for tentado, tem diversos textos na Bíblia me falando como eu devo agir. E eles estão lá para isso. Só que se eu uso a Bíblia da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, a fim de atender os meus próprios interesses, então eu não estou pregando sermão. Eu não estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra do Yuri. Eu estou pregando a palavra do pastor que está no púlpito. E a Bíblia é usada como apoio para aquilo que eu quero dizer. Eu não estou nem fazendo uma crítica àquilo que a galera chama de pregação temática. Eu acho que dá para fazer uma pregação temática e ser bíblico. Mas essa galera não está fazendo nem isso, né? Nem temática pregação. A pregação, ela envolve falar o que eu quero e usar a Bíblia como apoio para falar o que eu quero. Eu não consigo mais entender esse tipo de coisa. E tem me incomodado profundamente. Porque a Bíblia ela não existe para esse propósito. Eu estou descredibilizando aquilo que Deus falou para mim. Eu estou pegando textos da Bíblia que são extremamente importantes para eu falar da obra de Cristo, de quem Deus é, para falar de Jesus, e eu estou transformando aquilo em 3 lições para a minha vida. Veja, não é um problema o pastor comunicar 3 lições. Não é um problema ele pregar 3 passos, 3 coisas. Não tem problema, o erro não está aí. Não está. Onde que está o erro? O erro está em eu querer colocar na Bíblia algo que não está lá. Eu querer sugar da Bíblia uma coisa que ela não está me dizendo ali. Ela pode estar me dizendo em outro lugar. Às vezes a pregação da pessoa não contém nenhuma heresia. Tudo que ela falou foi de Deus, porque está na Bíblia. A questão é, aquele texto não está me dizendo isso. E se o texto não está me dizendo isso, eu não posso falar sobre aquele tipo de coisa. Eu posso pegar um outro texto para exemplificar, como eu falei. Mas se aquele texto está me contando sobre como Deus foi soberano em fechar a boca dos leões, não faz nenhum sentido eu falar quando você foi jogado na cova dos leões da sua vida. O texto não está nem falando sobre mim. O texto não está me dando conselho de nada. O texto está contando uma história para que eu entenda algo sobre Deus. Esse é o ponto. Então aquele texto não está ali para que eu olhe para ele e aprenda mais sobre a fé que eu devo ter. Não, o texto está contando sobre a fé de Daniel. Quer aprender mais sobre fé? Tem uma série de escritos lá nas cartas de Paulo falando sobre fé, que a gente precisa aprender mais. Pedro falou sobre fé, vamos ler ele e entender sobre isso. Mas naquele momento que o texto está dizendo é a soberania de Deus, como Daniel foi fiel, como essas coisas se conectam. Eu preciso explicar a história. Então, eu tenho um grande problema com isso. Só que até mesmo nesses textos, o texto está falando de fé. Aí a pessoa vem e coloca 3 lições de não sei o que não tem nada a ver. O que o sermão está se tornando. Então, foi só um desabafo, não tem nenhum fim esse vídeo, aonde eu quero chegar, eu só queria poder falar, porque esse negócio está dentro do meu peito e eu não aguento mais. E queria muito também ouvir a sua opinião, então se você puder comentar aqui o que você acha dessas coisas que estão acontecendo, porque eu não aguento mais. Tchau!